Sabe aquela sensação de desconfiar de quem você mais ama, mas ao mesmo tempo torcer para estar errada? Aquela dor silenciosa, que ninguém vê, mas que consome por dentro. Hoje, no Te Conto, você vai conhecer a história de Clara, uma mulher que trocou sonhos por promessas, e descobriu que o homem que a chamava de fria, esquentava a cama de outra todos os dias. Ela acreditava estar vivendo um casamento em reconstrução. Mas na verdade, morava num teatro. E quando o véu da mentira caiu, Clara não chorou. Ela escolheu vingança. Só que a forma como ela fez isso... você não vai esquecer tão cedo. Então respira fundo, ajeita o fone de ouvido e vem comigo, porque o que você vai ouvir agora, vai mexer com o que você sente. O cheiro do café fresco preenchia a cozinha pequena do apartamento 302, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Clara mexia a xícara sem muita atenção, o olhar perdido pela janela embaçada pela garoa fina daquela manhã. A chaleira apitava, o pão queimava na torradeira, mas ela não se movia. Havia dias em que sua alma parecia se arrastar enquanto o corpo apenas cumpria tarefas. E naquele dia, tudo parecia mais silencioso. Silencioso demais. Henrique ainda dormia no quarto. Pelo menos era o que ela pensava. O relógio marcava 7h42. Era quarta-feira. Há 3 meses, ele havia sido transferido para o turno da madrugada na agência onde trabalhava como gerente de comunicação. Clara tentou acreditar. Tentou de verdade. Mas as desculpas estavam ficando repetitivas, e o perfume diferente nas camisas dele gritava mais alto que as palavras. Ainda assim, ela segurava firme. Por amor? Por medo? Talvez por ambos. Casados há 7 anos, Clara e Henrique haviam começado sua história como um conto de romance moderno. Se conheceram numa festa de faculdade, se apaixonaram rápido, foram morar juntos em menos de 6 meses. Ela, professora de literatura. Ele, um comunicador carismático. Tinham química, planos, conversas longas na madrugada. Clara jurava que Henrique a amava. E talvez, um dia, ele tenha amado mesmo. Mas o tempo tem o poder de testar qualquer sentimento. E às vezes, ele revela o que estava escondido desde o começo. Aos poucos, os abraços viraram toques apressados. Os jantares juntos, lanches frios deixados no micro-ondas. O boa noite, amor foi virando só boa noite. E a justificativa dele era sempre a mesma. Você mudou, Clara. Tá fria, distante. Parece que a gente mora junto, mas vive separado. Ela engolia seco, porque sabia que quem se afastou primeiro foi ele. Mas não queria discutir. Tinha medo de perdê-lo de vez. E se fosse só uma fase? Mas naquela manhã, algo em Clara estava diferente. Não era só o cansaço. Era como se uma porta interna tivesse se aberto. Ela se olhou no reflexo do vidro da janela e não se reconheceu. Os cabelos presos de qualquer jeito, a camiseta larga que um dia foi dele, o olhar apagado. Lembrou da mulher que era antes. Forte, intensa, cheia de vida. Onde ela tinha se escondido? A verdade é que o amor, quando mal cuidado, murcha em silêncio. E o dela estava morrendo. Talvez já tivesse morrido. O barulho do chuveiro ligando no banheiro interrompeu seus pensamentos. Henrique estava acordado. Ou tinha acabado de chegar. Ela não sabia dizer. O coração apertou. Algo dentro dela dizia que ele não dormira ali. Pela primeira vez em semanas, ela se permitiu encarar a dúvida como certeza. E aquilo doeu mais do que ela estava preparada para sentir. Sentou-se à mesa com a xícara entre as mãos, as pontas dos dedos geladas. Enquanto o vapor do café subia, as lembranças desciam pelo peito. O primeiro eu te amo, o pedido de casamento no pôr do sol de Ilhabela, os planos de ter um filho que sempre ficavam para depois. Depois quando? Henrique? Ela já não acreditava mais nesse depois. Quando ele saiu do banheiro, enrolado na toalha, fingiu um sorriso. Beijou o topo da cabeça dela como quem cumpria um ritual. Bom dia, dorminhoca. Clara olhou para ele com olhos fundos. Não respondeu. E naquele silêncio, Henrique percebeu. Algo tinha mudado. Mas ele não sabia ainda que essa mudança era o começo do fim. Clara respirou fundo, levantou-se, pegou a bolsa e disse apenas:
Hoje, não vou voltar para casa direto. Henrique franziu a testa. Vai aonde? Ela parou na porta e respondeu sem olhar. A um lugar que eu devia ter ido antes. E saiu. Pela primeira vez, sem medo de ir. No elevador, a respiração acelerou. As mãos tremiam. O celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quando ela abriu, seu coração quase parou. Era uma foto. Henrique, abraçado com outra mulher. E o que doía não era só a traição. Era o sorriso dele. Um sorriso que Clara não via havia meses. O barulho do metrô abafava os pensamentos de Clara enquanto ela encarava o reflexo no vidro da janela. A cidade passava ao fundo como um borrão cinzento, mas o que dominava sua mente era a imagem que receberá poucos minutos antes. Henrique sorria, com um olhar de desejo, e seus braços envolviam uma mulher mais jovem, loira, com um vestido curto e salto alto. Estavam numa cafeteria de esquina, bem longe do bairro onde moravam. Aquilo não era um erro isolado. Era a rotina. O número que enviou a imagem era desconhecido, mas o conteúdo era claro. Ele mente pra você. E não é de hoje. Clara tentou responder, mas a mensagem foi apagada segundos depois. O contato desapareceu como se nunca tivesse existido. Seu coração batia tão rápido que ela precisou apoiar a mão no peito. Não era só raiva, era uma mistura de nojo, frustração e um sentimento de humilhação que queimava por dentro. Ela sentia como se estivesse sendo traída não só por ele, mas também por si mesma, por ter acreditado. Clara não voltou para a escola onde dava aula naquela tarde. Desceu na estação Sé e entrou no primeiro café com Wi-Fi. Sentou-se ao fundo, abriu o notebook e digitou: como descobrir traição. Foi como abrir um abismo. Sites, fóruns, vídeos, todos falando de sinais que ela conhecia muito bem. Mudança de hábitos, distanciamento físico, celular virado para baixo, desculpas esfarrapadas. Henrique era praticamente um personagem de manual. Ela passou horas ali, lendo, devorando histórias de outras mulheres. E sentia uma dor familiar em cada linha. Não estava sozinha, mas se sentia absurdamente só. Naquela noite, ela não voltou para casa. Foi para o apartamento da amiga mais próxima, Helena, que ficou em choque quando ouviu tudo. Você tem certeza, Clara? Ela perguntou, tentando manter a calma. Clara apenas mostrou a foto. Helena se calou. Levou as mãos à boca e murmurou: desgraçado. Dormiram juntas, como nos velhos tempos da faculdade. Mas Clara não pregou o olho. Deitada no sofá, com um cobertor leve e o rosto virado para o teto, ela traçava planos. Pela primeira vez, não queria só entender, queria respostas. E justiça. No dia seguinte, Clara acordou cedo. Ligou para a escola, pediu alguns dias de folga e saiu decidida. Começou a montar um quebra-cabeça com cada detalhe dos últimos meses. Pegou faturas do cartão, olhou o extrato bancário que dividia com Henrique, lembrou dos horários e datas que ele dizia estar no plantão. Tudo parecia se encaixar num roteiro bem planejado por ele. Mas agora, ela precisava de provas. Algo que fosse além de uma foto. Algo que desmontasse aquela farsa de uma vez por todas. Foi então que lembrou de uma ex-aluna, Ana Júlia, que trabalhava numa empresa de segurança eletrônica. Ligou para ela sem pensar duas vezes. Ju, preciso da tua ajuda. Mas é segredo. A jovem topou na hora. Em poucas horas, Clara tinha uma microcâmera discreta escondida em um vaso da sala. E um gravador de voz dentro de uma caneca que Henrique usava sempre. Não se tratava mais só de descobrir a verdade. Era sobre recuperar o controle. Clara queria ouvir com os próprios ouvidos. Ver com os próprios olhos. E quando ela visse, não teria mais volta. 3 dias se passaram até o primeiro registro. Henrique chegará tarde, como sempre, dizendo estar morto de cansaço. Mas no vídeo, ele apareceu todo arrumado, falando no telefone com voz baixa e rindo. Linda, amanhã eu invento outra desculpa. Só quero te ver. Clara congelou ao ouvir aquilo. O nome da mulher era Bianca. Ela repetia várias vezes, entre risadinhas e promessas. Você me faz sentir vivo, sabia?
Clara fechou o notebook com tanta força que quase quebrou a tela. Sentiu o gosto amargo da raiva subir até a garganta. Mas não chorou. Não mais. Na manhã seguinte, ela saiu do apartamento e seguiu Henrique. Sim, ela o seguiu pelas ruas de São Paulo, de metrô, a uma distância segura. Ele se encontrava com Bianca numa galeria de arte na Vila Madalena. Conversavam como se fossem um casal apaixonado, entre olhares cúmplices e beijos discretos. Clara os fotografou. Registrou tudo. Sentia a adrenalina pulsar no corpo inteiro, mas havia algo mais profundo ali. Ela não queria apenas desmascará-lo. Queria que ele sentisse o que ela estava sentindo. Que visse a dor que causou. Na volta, Clara passou na casa da mãe. Não contou tudo, mas deu pistas. E se a gente vivesse com alguém por anos e descobrisse que nunca conheceu essa pessoa? Perguntou, com os olhos marejados. A mãe apenas respondeu: quem engana uma vez, nunca parou de enganar. Clara ouviu em silêncio. Aquilo ficou gravado nela como um aviso. Uma sentença. E ela estava pronta para agir. Mas do jeito dela. Com calma. Com inteligência. E com impacto. Na semana seguinte, ela preparou um jantar especial. Velas na mesa, taças de vinho, um vestido que não usava há tempos. Henrique chegou surpreso. Uau, que clima é esse? Clara sorriu com doçura. Só queria lembrar a gente do que era bom. Ele caiu na armadilha com facilidade. Brindaram. Conversaram. Riram até. Mas tudo estava sendo gravado. Cada palavra, cada gesto. E quando ele se afastou para atender uma ligação no corredor, Clara apertou o play da gravação com Bianca. O som da traição ecoou alto pela sala. Henrique voltou apressado, o rosto pálido, olhando para a tela do notebook que ela deixará ligada. O que é isso, Clara? Perguntou. Ela apenas cruzou os braços, com um meio sorriso. É a verdade, amor. E ela chegou antes do seu plantão. Pela primeira vez, foi ele quem perdeu as palavras. Henrique ficou ali, parado no meio da sala, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. O som da sua própria voz gemendo promessas para outra mulher ainda ecoava no ambiente, e nem mesmo os talheres na mesa, antes alinhados com delicadeza, pareciam fazer sentido naquele momento. Clara se manteve firme, o olhar fixo nele, os braços cruzados. Por dentro, o coração batia descompassado, mas por fora, ela era pedra. Não por frieza, mas por sobrevivência. Era o que restava depois de tanto tempo tentando ser o lar de um homem que preferia morar em motéis. Henrique tentou se justificar. Clara. Isso não significa nada. Foi só um deslize. Eu tava confuso, carente, você sabe como as coisas ficaram entre a gente. Mas cada palavra dele parecia encher o ambiente com mais cinismo. Clara ergueu a mão pedindo silêncio. Não queria mais desculpas. O que ela queria, agora, era clareza. E controle. Você só tá arrependido porque foi pego. O resto, não me surpreende mais. A voz dela saiu firme, sem tremor. E aquilo, de certa forma, o desmontou mais do que gritos o fariam. Ela não gritou. Não chorou. Apenas abriu o notebook e apertou play mais uma vez, agora em outro vídeo. Era da câmera escondida no vaso. Henrique sentado no sofá, conversando com Bianca por vídeo. Clara sabia o que viria, mas ficou ali, encarando cada segundo como quem encara a morte de uma parte de si mesma. Ela é tão fria, Bianca. Só pensa em trabalho, nas aulas dela, nas alunas que ela protege. Nunca tem tempo para mim. Você me entende, me aquece. Você me faz lembrar quem eu sou. A frase cortava como faca. Henrique tentou desligar o vídeo, mas Clara fechou o notebook antes dele. Você vai embora hoje. Sem cena. Sem discussão. E não precisa me procurar depois. Porque agora, sou eu quem tá no controle. Ele tentou argumentar, mas ela o interrompeu com um simples vai. Pela primeira vez, ele obedeceu. Pegou a mochila jogada no canto e saiu, sem olhar para trás. E Clara só desabou depois que a porta se fechou. As pernas fraquejaram, o corpo tremeu. Ela caiu de joelhos,
sozinha no apartamento. Não de dor, mas de libertação. Nos dias que se seguiram, Henrique tentou contato. Mensagens longas, e-mails, áudios cheios de pedidos de desculpas. Clara leu tudo. Ouviu tudo. Mas não respondeu. Ficou em silêncio. Um silêncio que o torturava mais do que qualquer grito. Ele começou a aparecer na escola, a deixar flores no portão, a mandar presentes pelo correio. Só quero conversar, ele dizia. Mas Clara não queria mais ouvir. Ela queria que ele sentisse o peso da ausência. A mesma ausência que ela enfrentou por meses, esperando por alguém que já não estava lá. Foi Helena quem a ajudou a montar a segunda parte do plano. Se você quiser dar o troco, dá certo. Mas com classe. Clara sorriu. Não queria uma vingança impulsiva, destrutiva. Queria algo que desmontasse Henrique por dentro, do jeito que ele fez com ela. E foi numa madrugada de insônia, olhando fotos antigas no celular, que teve a ideia perfeita. Uma vingança que não precisava de grito, nem de escândalo. Bastava uma exposição sutil, e uma dose de verdade. Ela criou um perfil falso nas redes sociais. Um nome comum, uma mulher atraente, e começou a seguir Henrique. Ele, vaidoso como sempre, respondeu em poucos minutos. Clara usou conversas leves, piadas, elogios. Criou uma personagem que parecia feita sob medida para ele. Divertida, sensual, compreensiva. Em pouco tempo, ele estava abrindo a vida para aquela desconhecida como se nunca tivesse amado ninguém. Clara printou tudo. Cada mensagem. Cada proposta indecente. Cada tentativa de marcar encontros. Era como se ele nunca tivesse aprendido nada. Ao mesmo tempo, Clara agia no mundo real. Fez questão de deixar rastros. Mudou o status nas redes sociais para solteira. Postou fotos sorrindo com amigas, começou a sair mais, se arrumar mais. Tudo estrategicamente visível. Ela sabia que Henrique ainda a espionava pelos cantos digitais da vida. E sabia também que aquilo mexia com ele. O ego dele estava ferido. Não pela perda de Clara, mas por não ter mais controle sobre ela. Isso o enfraquecia. E quanto mais fraco ele ficava, mais Clara ganhava força. Foi então que Clara recebeu uma mensagem de Bianca. Direta, crua. Acho que a gente precisa conversar. Ele mentiu para mim também. Clara sentiu o sangue gelar. Não esperava aquilo. Mas respondeu. Amanhã, no café da galeria. 12h. Era o mesmo local onde ela os havia seguido semanas antes. E quando chegou lá, a conversa que teria com Bianca mudaria completamente o rumo da sua vingança. Porque Bianca tinha um segredo. E esse segredo colocaria Henrique de joelhos. Clara ainda não sabia exatamente o que Bianca diria, mas sentia nos olhos dela, olhos cansados, vermelhos, com maquiagem mal retocada, que a dor era real. Não era apenas rivalidade. Era um pedido de ajuda disfarçado. E quando Bianca abriu a bolsa e colocou sobre a mesa um envelope branco, selado com fita vermelha, Clara entendeu. A verdade estava ali. E era maior do que qualquer coisa que ela havia imaginado. Clara encarou o envelope sobre a mesa como quem observa uma bomba prestes a explodir. Bianca, sentada à sua frente, mantinha as mãos trêmulas no colo, com os olhos baixos e a respiração curta. A cafeteria estava quase vazia, e um silêncio constrangedor pairava entre as duas. Clara estendeu a mão devagar e pegou o envelope. O que é isso? Perguntou, com cautela. Bianca ergueu o olhar, e sua voz saiu baixa, quase um sussurro. A vida dupla dele começa aí. A frase, solta no ar, bateu forte no peito de Clara como um soco inesperado. Dentro do envelope havia cópias de contratos, extratos bancários e uma certidão de nascimento. Clara folheou os papéis, confusa, até que seu olhar parou no nome escrito na certidão: Henrique Ribeiro da Silva. Pai. Ao lado, o nome de Bianca como mãe. E logo abaixo, o de uma criança chamada Miguel, nascido há pouco mais de 2 anos. Clara levou a mão à boca, sentindo o mundo girar. Ele tem um filho. Sussurrou, sem conseguir controlar a emoção. Bianca assentiu com a cabeça, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto. E escondeu dele. E de você. De todo mundo.
A revelação desmoronou o pouco que ainda restava de estrutura emocional em Clara. Ela se levantou da mesa e foi até o banheiro da cafeteria, trancando-se em uma das cabines. Encarou seu reflexo no espelho com olhos úmidos e mãos apoiadas na pia. Um filho. Um segredo tão profundo, mantido por anos. Como Henrique conseguia viver tantas mentiras ao mesmo tempo? Ali, sozinha, ela deixou as lágrimas caírem. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo diferente brotar por dentro, não mais dor, mas indignação. Aquilo deixava tudo ainda mais claro. Henrique era um manipulador. Um mentiroso profissional. Voltou para a mesa com os olhos ainda vermelhos, mas a postura firme. Bianca a esperava em silêncio, nervosa. Por que você tá me contando isso agora? Clara perguntou. Bianca suspirou. Porque eu descobri que não sou a única. Porque quando soube de você, eu percebi que ele estava jogando com todas nós. E eu não quero mais viver presa nesse jogo. Eu preciso sair disso. E acho que você também. Pela primeira vez, Clara viu fragilidade genuína naquela mulher. A rival virou cúmplice em segundos. Duas vítimas do mesmo teatro. Foi naquele momento que Clara tomou a decisão que mudaria tudo. Ela usaria a verdade como arma. Mas não faria isso de forma impulsiva. Precisava de estratégia. Henrique era vaidoso, calculista e adorava estar no controle. Para derrubá-lo, ela teria que atingir justamente o que ele mais prezava: a reputação. Clara sabia onde ele trabalhava, com quem mantinha contratos, quem eram seus clientes mais importantes. E agora ela tinha provas suficientes para acabar com cada uma dessas conexões, de forma silenciosa, mas destrutiva. Nos dias seguintes, Clara se dedicou a organizar um dossiê completo com os documentos que Bianca entregou, os prints das conversas, os áudios e os vídeos da traição. Envolveu Helena e Ana Júlia na execução do plano. As duas se revezavam em funções. Uma coletava informações, outra criava perfis falsos para expor, aos poucos, os podres de Henrique em grupos empresariais, fóruns profissionais e redes sociais de relacionamento. A ideia não era expor Clara, mas mostrar quem Henrique realmente era, com provas. Enquanto isso, Clara começou um processo de reconstrução pessoal. Voltou a dar aula com mais entusiasmo, mudou o visual, adotou um novo corte de cabelo e passou a se exercitar com frequência. As pessoas ao redor notaram a mudança. Você tá diferente, Clara. Tá brilhando, diziam. Ela sorria com leveza, mas por dentro, carregava um propósito firme. O processo de superação não foi imediato. Existiram dias difíceis, recaídas emocionais, noites em que o silêncio gritava. Mas ela aprendeu a conviver com essa dor sem permitir que ela a dominasse. Durante esse tempo, Bianca e Clara criaram uma amizade discreta. Não eram íntimas, mas conversavam sempre. Compartilhavam dores, conselhos e o mais importante, foco. Ambas queriam virar a página. Mas antes, precisavam encerrá-la com dignidade. Em uma das conversas, Bianca revelou algo mais. Henrique nunca reconheceu Miguel legalmente. Dizia que isso complicaria sua vida, e prometia resolver quando as coisas estivessem mais calmas. Clara sentiu o estômago revirar. Aquilo não era só traição amorosa. Era abandono, covardia. E merecia ser cobrado com juros. Clara então contratou um advogado, um ex-aluno que agora trabalhava com direito de família, e o orientou a agir em nome de Bianca, com toda a documentação disponível. Entraram com um processo de reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia. Henrique seria notificado em breve. Mas Clara não parou por aí. Sabia que, para ferir de verdade, precisava acertar onde ele mais se achava intocável: a imagem de homem de sucesso que vendia para os outros. E assim, iniciou o último movimento do seu jogo, o mais arriscado, o mais poderoso. Criou um perfil anônimo no Instagram, com nome fictício e visual profissional. Começou a postar trechos dos áudios, frases ditas por Henrique, imagens de conversas e referências cruzadas que deixavam claro quem ele era, sem citar seu nome. Mas quem o conhecia, entendia. O perfil cresceu rápido, viralizou em grupos de mulheres, foi compartilhado em comunidades online e virou pauta em fóruns sobre relacionamentos abusivos e traições. Em menos de uma semana, o mundo de Henrique começou a ruir. E mesmo vendo tudo acontecer, Clara não comemorava com euforia. Era uma satisfação silenciosa. Um tipo de justiça que vinha com peso, não com festa. Ela sabia que aquilo não apagava o que viveu.
Mas era uma forma de honrar a mulher que ela foi, a que sobreviveu, e a que agora renascia, mais forte, mais atenta, mais inteira. Henrique entrou na agência naquela segunda-feira como quem atravessa um campo minado. Os olhares dos colegas, antes receptivos, agora carregavam julgamento e cochichos. O celular vibrava sem parar, notificações de redes sociais, mensagens de clientes cancelando reuniões e a diretoria exigindo explicações. Ele não entendia o que estava acontecendo, ou fingia não entender. Foi só ao abrir um e-mail anônimo com prints, áudios e vídeos que tudo ficou claro. Seu mundo, até então blindado por mentiras bem contadas, estava desabando. E não era por acaso. Era obra de Clara, e da verdade que ele tanto escondeu. Nos bastidores, Clara acompanhava cada movimento com frieza estratégica. Tinha alertado Bianca sobre o momento exato em que o perfil nas redes atingiria a massa crítica, o ponto onde a informação viraliza sem mais depender de ações. De repente, Henrique virou alvo de denúncias, teve a imagem profissional manchada e até mesmo um cliente grande da agência decidiu romper o contrato. Não compactuamos com esse tipo de postura moral, dizia o e-mail formal. Henrique lia aquilo com as mãos trêmulas, suando, atordoado. Pela primeira vez, sentia na pele o que causava: perda, vergonha, impotência. Ao mesmo tempo, a notificação do processo de paternidade chegou como uma bala. Uma intimação fria, oficial, exigindo que comparecesse para a coleta de DNA e, em seguida, o reconhecimento legal de Miguel. Henrique tentou entrar em contato com Bianca, mas ela bloqueou todas as vias. Tentou encontrar Clara, implorar, conversar, mas ela já tinha se tornado inatingível. Era como se tivesse desaparecido. Não respondia, não comentava, não dava nenhum sinal. Isso o corroía por dentro. Porque, para ele, ainda existia uma chance. Clara sabia que não. E era exatamente isso que doía mais. Enquanto ele afundava, Clara subia. Aceitou um convite para coordenar um projeto literário em uma escola maior, com melhor estrutura e mais visibilidade. Sua história pessoal, que ninguém sabia em detalhes, dava à sua presença uma força serena e respeitosa. As outras professoras a olhavam com admiração. Não porque sabiam do que ela fizera, mas porque sentiam que, por trás daquela mulher firme, havia uma tempestade vencida. E isso, por si só, era poderoso. Clara não buscava vingança pelas sombras, ela a construía com luz. O ponto alto chegou numa noite chuvosa, quando Henrique, desesperado, foi até a escola antiga de Clara e esperou por ela na calçada. Estava molhado, com olheiras profundas e o terno encharcado. Quando ela saiu pela porta lateral, se deparou com ele como uma assombração do passado. Clara, por favor, ele disse, a voz embargada. Ela não disse nada. Apenas ergueu os olhos e manteve o silêncio. Ele se ajoelhou no chão, ali mesmo, em frente a alguns alunos que passavam correndo com guarda-chuvas. Você não entende. Eu perdi tudo. Eu me perdi. Clara apenas respondeu, você nunca se encontrou, Henrique. O vídeo daquela cena foi gravado por um dos alunos e viralizou no TikTok. Homem ajoelha implorando perdão a ex que o expôs nas redes. O rosto de Clara não apareceu, e ela fez questão de manter o anonimato. Mas o conteúdo se espalhou. Não era ela quem buscava a fama. Era o universo devolvendo tudo com juros. E Henrique, antes tão seguro, se tornou um meme. Um exemplo de tudo o que não ser. Um case de arrogância desmascarada. O poder que Clara sentiu não veio da humilhação dele, mas da certeza de que ela não precisava fazer mais nada. O tempo agora trabalhava por ela. Ainda assim, algo dentro de Clara ainda doía. A ferida da traição deixava marcas que nenhum escândalo público curava. Em silêncio, ela voltou ao psicólogo, retomou a terapia, mergulhou em livros, reconstruiu seus vínculos mais profundos. Começou a sair sozinha, frequentar lugares novos, redescobrir sabores, músicas e caminhos. Criou uma nova rotina que não incluía esperas, promessas ou migalhas de afeto. Ela se cuidava. Porque havia aprendido que o amor mais importante é o que damos a nós mesmos, depois de sobreviver ao pior. Em uma tarde ensolarada de domingo, Clara caminhava pelo Parque Ibirapuera quando recebeu uma mensagem inesperada. Era de Bianca.
Miguel perguntou por você hoje. Disse que sente sua falta. Clara sorriu sozinha. Lembrou dos dias em que visitava o menino escondido, quando ainda ajudava Bianca nos bastidores. Havia criado laços com a criança sem ao menos perceber. E talvez, no meio de tanta destruição, ali estivesse a única coisa verdadeiramente bonita que nasceu de tudo aquilo. Naquela mesma noite, Clara visitou Miguel. Levou um livro infantil, leu para ele, brincaram no chão da sala como se fossem tia e sobrinho. Bianca as observava com carinho, em silêncio. Quando Clara se despediu, o menino a abraçou forte e disse: "Você é cheirosa e igual a flor." Ela chorou baixinho no elevador. Mas dessa vez, não era de dor. Era de um tipo raro de emoção que mistura alívio com renascimento. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia viva. Inteira. Livre. Na volta para casa, Clara caminhou devagar pela calçada molhada. A cidade estava calma, o ar fresco. Parou na frente do portão do prédio, olhou para cima e sentiu algo novo. Não havia mais sombra. Nenhuma lembrança doía. Nenhuma parte dela pedia desculpas por ter amado errado. E ao cruzar aquela porta, sabia. A vida dela, dali para frente, não seria mais um palco de mentiras. Seria um jardim, e só entraria quem soubesse cuidar. 3 meses se passaram desde o colapso final de Henrique. A notícia de sua demissão da agência circulou discretamente entre colegas do ramo. Alguns fingiam surpresa, outros já sabiam. Seus projetos paralelos foram encerrados, parcerias desfeitas, e os clientes que ele tanto usava como vitrine o abandonaram sem cerimônia. Não porque Clara os procurou diretamente, mas porque a verdade gritou alto demais para ser ignorada. Agora, ele dava aulas particulares de marketing digital pela internet, tentando salvar o pouco que lhe restava de dignidade e reputação. Mas no fundo, ele sabia, nunca mais voltaria a ser quem era. Clara, por outro lado, florescia. Não com aplausos, mas com paz. Era um tipo de vitória silenciosa, que se sente no corpo antes de se ver nos resultados. Voltou a escrever poesias, não para publicar, mas para se reconectar com suas próprias emoções. Os textos que antes falavam de dor, agora falavam de renascimento. Comprou uma bicicleta, começou a pintar quadros nas horas vagas e passou a frequentar feiras independentes de arte e literatura. Estava reconstruindo sua vida como quem monta um novo quebra-cabeça, mas dessa vez, sem peças falsas. O perfil anônimo no Instagram foi desativado. Clara sabia que sua missão ali tinha sido cumprida. O propósito nunca foi fama, escândalo ou like. Foi justiça. E ela alcançou isso. O eco daquela exposição ainda reverberava por cantos distantes, inspirando outras mulheres a desconfiarem, se levantarem e dizerem não. Clara não se tornou um símbolo público. Escolheu ser um exemplo silencioso. E talvez, justamente por isso, seu impacto tenha sido maior. Ela sabia que, muitas vezes, a força mora no silêncio que carrega a verdade. A relação com Bianca se estabilizou. Não eram melhores amigas, mas havia respeito, consideração e gratidão mútua. Bianca conseguiu um emprego em um salão de beleza, com a ajuda de uma indicação de Clara. Passou a viver com mais estabilidade, cuidando de Miguel com mais segurança emocional. As duas trocavam mensagens curtas, atualizações sobre o menino, dicas de receitas e filmes. Era uma conexão inusitada, nascida do caos, mas que agora florescia com delicadeza. Clara sabia que, apesar de tudo, aquilo era uma parte importante da sua jornada. Em uma tarde qualquer, Clara recebeu uma carta de Henrique. Escrita à mão, com traços inseguros e palavras desordenadas. Ele falava de arrependimento, de saudade, de noites mal dormidas. Dizia que sabia que não merecia perdão, mas que ainda assim queria pedir. Clara leu cada linha com atenção. Sentiu o peso do passado em cada vírgula. Mas não respondeu. Não porque guardasse mágoa, mas porque entendeu que algumas respostas são o silêncio. E o dela era definitivo. Não havia mais o que dizer. Na escola nova, Clara passou a ministrar uma oficina chamada Palavra Viva, onde incentivava alunos a escreverem cartas que nunca foram enviadas. Ali, percebeu que a dor é um idioma universal, mas que a escrita pode traduzi-la em cura. Seus alunos, sem saber,
participavam do processo de transformação que ela mesma viveu. Ao ver aqueles jovens derramando suas verdades no papel, Clara sentia que estava exatamente onde precisava estar. Não como uma mulher quebrada, mas como alguém que aprendeu a se reconstruir. A notícia do reconhecimento legal de Miguel chegou como um sussurro. Henrique não contestou o processo. Aceitou a paternidade e o pagamento da pensão, sem briga. Foi sua forma de tentar remediar o que jamais conseguiria apagar. Clara não se envolveu na parte legal, mas soube de tudo através de Bianca. Sorriu com o canto da boca. Não por satisfação, mas por justiça. Miguel agora tinha o que merecia: amparo. E Henrique, o que precisava: consequência. Na última semana de outubro, Clara foi chamada para falar sobre empatia em um evento escolar. Recusou o convite para subir ao palco. Disse que não era palestrante. Mas, no fim, escreveu um texto que foi lido por uma aluna, emocionando todos os presentes. As palavras falavam sobre recomeço, perdão e força. Não citavam nomes, datas ou situações específicas. Mas, para quem conhecia sua história, cada frase era um pedaço da sua própria pele. Era impossível ouvir e não se emocionar. Numa sexta-feira chuvosa, Clara organizou sua estante de livros e encontrou uma foto antiga. Ela e Henrique, na praia de Maresias, sorrindo com a areia grudada na pele. Por um segundo, sentiu saudade da inocência daquela versão de si mesma. Não do relacionamento, mas da mulher que acreditava no amor com pureza. Colocou a foto numa caixa e guardou no alto do armário. Não para esquecer, mas para lembrar até onde chegou, e onde nunca mais permitiria voltar. E naquela noite, sozinha, deitada na cama, Clara olhou para o teto e sorriu. Um sorriso leve, sem peso, sem mágoa. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia falta de ninguém. Nem dele, nem de promessas, nem de um futuro que não era seu. Ela pertencia a si. E era exatamente isso que a tornava inteira. O tempo passou sem avisar, como sempre faz. Um ano havia se completado desde o dia em que Clara recebeu aquela primeira foto no celular. Muita coisa mudou desde então. A maneira como ela caminhava pelas ruas, como escolhia as palavras, como se olhava no espelho. Já não buscava vestígios de aprovação nos olhos alheios, nem pedia licença para ser quem era. Clara havia se reconstruído, mas não nos moldes antigos. Era uma nova mulher, forjada na dor, mas moldada na coragem. Num sábado ensolarado, ela caminhava com Miguel por um parque no centro da cidade. O menino segurava sua mão com a confiança de quem encontrou em Clara um porto seguro. Ele falava sobre um dragão que queria construir com massinha e sobre o bolo de chocolate da mãe, que, segundo ele, era quase melhor que pizza. Clara ria, encantada com a leveza dele. Aquela criança, nascida do engano, se tornará para ela uma ponte. Não para o passado, mas para a parte dela mesma que ainda acreditava no amor. Bianca se juntou a eles pouco depois, trazendo suco de caixinha e sanduíches embrulhados em guardanapos floridos. Sentaram os três sobre uma toalha de piquenique e ficaram ali, compartilhando comida, risadas e pequenas histórias. Era uma cena simples, mas carregada de significados. Nenhuma delas era santa. Nenhuma saiu ilesa. Mas ambas escolheram seguir, não se atacar. E isso era raro. Clara sabia que, naquele pequeno convívio, havia algo mais forte do que a memória de um homem. Havia afeto verdadeiro, nascido do caos, curado pelo tempo. Henrique, ao contrário, sumira do noticiário e das redes sociais. Recebia Miguel de 15 em 15 dias, num acordo silencioso com Bianca, mas evitava contato. Havia emagrecido, mudado o corte de cabelo e agora mantinha um perfil discreto, quase invisível. Clara o viu uma vez, por acaso, numa livraria. Ele a viu também. Tentou sorrir, como quem busca um último laço. Mas ela apenas acenou com a cabeça, educadamente, e seguiu. Não havia mais nada ali. Nem raiva. Nem amor. Apenas o vácuo que a verdade deixou. Clara passou a frequentar um clube de leitura com mulheres que, como ela, tinham histórias para contar, umas de recomeços, outras de perdas irreparáveis. E, ali, entre páginas lidas em voz alta e confidências entre uma taça de vinho e outra, ela descobriu um novo tipo de intimidade.
aquela que não exige exposição, mas oferece acolhimento. Era um espaço seguro. Um lugar onde ela podia existir sem ser atraída, a vingativa, a forte. Era só Clara. Inteira. E livre. Certa noite, ao voltar para casa depois de um desses encontros, encontrou um envelope embaixo da porta. Reconheceu a letra de longe. N. Não abriu. Levou o papel até o quintal do prédio, acendeu um fósforo e queimou ali mesmo. Não por desprezo, mas por escolha. Algumas histórias precisam de ponto final, não de vírgulas. Ela sabia que, se abrisse aquela carta, poderia reabrir feridas. E já tinha cicatrizes demais. Era hora de dizer não. E, naquela simples negação, morava toda a sua liberdade. Alguns meses depois, Clara viajou sozinha para Paraty. Alugou uma pousada charmosa, com varal de luzes e cheiro de pão caseiro. Passou dias caminhando entre pedras e ruas coloniais, escrevendo num caderno velho que levava na mochila. Não escrevia mais sobre dor. Agora falava sobre descobertas, sobre silêncios cheios de sentido, sobre a alegria de acordar sem esperar que o telefone tocasse. Na última noite, deixou o caderno em cima do criado mudo com uma página marcada. Às vezes, ser feliz é só não doer mais. No último domingo do mês, foi ao teatro com algumas amigas. No meio da peça, houve uma fala que a pegou desprevenida. A pior prisão é aquela onde a chave tá na nossa mão e a gente não percebe. Clara segurou a emoção, mas sentiu o peito apertar. Sim, ela já esteve nessa cela. E agora que estava livre, percebia o quanto ficou ali por medo. Não mais. Aquela versão dela havia morrido. E a que existia agora, nunca mais aceitaria grades invisíveis. Em casa, deitada na rede da varanda, Clara olhava para o céu estrelado de São Paulo. Ouviam-se buzinas ao longe, risos de vizinhos, o som abafado de uma televisão ligada. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pensou na jornada, nas quedas, nas cicatrizes. Pensou também nas vitórias silenciosas que colecionou ao longo do caminho. A vida não voltaria a ser como antes, e ainda bem, porque o que ela construiu com o que sobrou era infinitamente melhor do que tudo que um dia sonhou ao lado de alguém que só sabia fingir. Ela não virou escritora de autoajuda. Não deu palestra em evento motivacional. Continuou sendo professora, leitora, amiga, mulher. Continuou sendo humana, cheia de defeitos e vontades. Mas agora, sabia exatamente o que merecia. E o que jamais aceitaria de novo. Não precisava de palco, nem de plateia. Porque o maior espetáculo da sua vida estava só começando.